Paz, Senhor, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me tem ensinado e falado muito comigo nesses últimos dias a respeito do nosso coração. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês está em Jeremias, capítulo 16, o versículo 11 e 12, que está escrito assim. Isso aqui é Deus falando com o povo através de Jeremias. Então lhes dirá: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E a vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. O Senhor tem falado muito comigo o quanto que nós vivemos num tempo, numa geração onde eu faço o que eu quero, que me faz feliz e eu sou o dono do meu nariz. E se me faz feliz, tem essa frase, né, que diz assim: se me faz feliz, tá tudo bem. Se você tem paz, se o seu coração tem paz, tá tudo bem. Quando a gente vem aqui para a Bíblia, a gente vai saber, em relação a Jeremias, que Jeremias foi chamado para dizer palavras duras para o povo. O povo pecava e não se arrependia dos seus pecados. E ele foi levantado para trazer palavras duras da parte do Senhor, para anunciar o cativeiro de 70 anos. Ele foi um dos profetas que disse para o rei: olha, não se engane achando que vocês vão derrotar Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vocês não vão. O Senhor entregou Israel na mão dele. Nós vamos ser levados cativo, ó rei, o Senhor será levado cativo. E a gente vai ver que ao longo do livro dele, que ele vai sofrer muita perseguição por causa disso, né? Mas o que essa palavra, o que Deus tem para nós hoje? O que me chamou muita atenção foi que Deus estava dizendo para o povo: olha, os seus pais me deixaram, só que vocês estão fazendo pior do que eles. Por quê? Porque vocês estão me deixando para seguir o propósito do seu malvado coração. Deus está dizendo que quem segue o propósito do malvado coração é pior. Eles estavam fazendo pior do que os pais que haviam deixado Deus para ir seguir outros deuses. E durante todo o livro de Jeremias, isso me chama muita atenção, que a gente vai ver Deus sempre exortando o povo para não confiar no coração. O que é o coração? Sentimentos, emoções, vontades. Eu não posso confiar no que eu sinto, eu não posso confiar no que eu sinto, na minha vontade. Eu não sou de confiança. Jeremias aqui vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, que o nosso coração, ele é desesperadamente enganoso. Ele é corrupto. Nós não confiamos numa pessoa corrupta, mas nós decidimos confiar no nosso coração. Mas quando a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto, o nosso coração, ele tem um desespero para se corromper. É isso que a Bíblia está dizendo. E aqui, ó, ao longo de todo o livro de Jeremias, você vem aqui no 13. Eu vou só ler algumas partezinhas de alguns versículos para ficar muito claro isso para nós. Jeremias 13, versículo 10. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração. Aí no 17, por causa da vossa soberba. Por causa da vossa soberba. Aí aqui nesse versículo o Senhor está falando sobre o cativeiro. O cativeiro vai vir, sabe por quê? Porque vocês são soberbos. Vocês são um povo maligno, segue o desejo do seu coração. E o Senhor sempre vai estar exortando o povo. Vocês não me conhecem, vocês não me ouvem, vocês não são obedientes, vocês fazem o que vocês querem, vocês não consultam a mim. Tem um rei aqui que ele vai pedir conselho para Jeremias, se eu não me engano, filho de Acabe. Aí Jeremias vai dizer: olha, minha vontade é de nem
está aqui perto de você, por que você não vai consultar os deuses dos seus pais? Que palavra dura que Jeremias fala para ele. Vai consultar lá os deuses dos seus pais, porque ele andava no mesmo caminho dos pais, de adorar outros deuses. E isso me chamou muita atenção aqui, porque Deus ele vai dizer aqui o quanto que isso entristece a ele. E em todo o livro, não só nesse, mas especificamente no Jeremias, Deus vai deixar claro que o cativeiro, que iria durar 70 anos e queria trazer uma destruição e um sofrimento tremendo para o povo, era porque o povo era soberbo. Era porque o povo seguia as vontades do seu coração, não consultavam a Deus. Que nós não sejamos dessa forma. Que nós tenhamos a humildade de consultar ao Senhor, de quebrantar. A Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Se eu não me engano, está em Salmos. Que sejamos humildes diante de Deus. E esse mesmo Deus que apresenta a condenação, ele conta o motivo, a dureza do coração malvado, soberbo, é o mesmo Deus que nos dá uma palavra de direção. Em Jeremias também, capítulo 29, vai dizer assim a partir do versículo 11, um capítulo bem conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jesus está dizendo, quando vocês se voltarem para mim, quando vocês me buscarem de todo o seu coração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar vocês desse cativeiro, e eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Para aquela terra que manda leite e mel, terra de bênção, de proteção, de livramento, aonde a boa mão do Senhor está estendida para abençoar. Aleluia por essa palavra. Que nós sejamos, que a gente pratique isso daqui. Que a gente busque o Senhor de todo o coração, que a gente se arrependa da dureza do nosso coração, desse coração malvado que precisa se converter ao Senhor. Isso agrada ao Senhor, buscar o Senhor, porque o pensamento dele não é de mal, é de paz. Para vos dar o fim, ou seja, Deus ele tem alegria em realizar os desejos do nosso coração, só que a nossa prioridade tem que ser Ele. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão dele. Primeiro ele, primeiro a vontade dele, fazer o que a palavra dele, vamos buscar, vamos clamar, vamos invocar o Senhor de todo o nosso coração, para que ele possa fazer aquilo que é o desejo dele, nos abençoar. Pensamentos de paz. É isso que Deus tem ao nosso respeito. Mas a paz não é para filho rebelde. Para quem segue o seu próprio coração, a paz é para quem consulta a Deus e para quem obedece a Ele. O nosso maior exemplo aqui no Antigo Testamento, que me lembrei agora, é Davi. Davi sempre consultava o Senhor antes de fazer tudo. Então, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração. Essa é a palavra de hoje que o Senhor vinha falando comigo e eu queria muito compartilhar. Que Deus te abençoe.